Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 5 de língua portuguesa. Então, a unidade temática é leitura, o objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção e circulação e adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero, reconstrução das condições de produção e recepção dos textos e adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbo com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Então, nós temos aqui algumas habilidades, conteúdos relacionados e vamos às atividades. Então, nós temos a primeira atividade com uma tirinha. São 2 ratinhos, né? Aí, fala uma coisa romântica. Aí o outro fala: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí a ratinha: uau, agora traduz. Aí o ratinho: aí você está querendo demais. Então, essa comunicação que deveria ter tido aqui entre os 2 ratinhos, na realidade não teve, né? Porque esse falar romântico dele aí não foi entendido pela ratinha. Aí ela pede para traduzir. A gente sabe que o verbo traduzir é traduzir de um idioma para o outro. Mas nesse sentido aqui na tirinha, é porque ela não entendeu o português dele, ela não entendeu o que aquela fala romântica significava. E por isso ela pediu para traduzir, ou seja, para explicar melhor, né? Explicar de um jeito mais simples. Então vamos lá. Número 1. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Gente, o verbo falar, ele indica apenas que a pessoa vai pronunciar as palavras, pronunciar uma frase, pronunciar um texto, pronunciar palavras. E o verbo traduzir, se a gente for ao pé da letra pelo dicionário, é traduzir de um idioma para o outro. Mas nós, aí na tirinha, ele está sendo usado como uma explicação, né, do que foi falado, explicar de um jeito mais simples, né, o que aquela fala, o que aquele texto, aquele trecho quer dizer. Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Aí na tirinha, o falar é falar, pronunciar as palavras, e o traduzir é explicar, né, de uma forma mais simples o que foi falado. 2. No trecho, uau, agora traduz. O termo agora exprime que tipo de circunstância? Aí o agora é um advérbio, né? E aí os advérbios eles exprimem tempo, modo, lugar. E agora, desses 3 aí, advérbio de tempo, de modo, de lugar, que circunstância o agora está exprimindo aí no texto, né? Número 3. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Então, nós vamos aqui no terceiro quadrinho. Tem aí, uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Uau, seria uma linguagem formal ou informal? Né? A linguagem que a gente fala no dia a dia, com os amigos, gírias. Né? Então, aí também é uma linguagem, né? É um termo que a gente usa numa conversa informal. Então, nós não temos apenas um, né? Nós temos até mais de um. Né? E aí, o agora traduz também seria, porque o traduzir aí não é passar de um idioma para o outro, é explicar, né? Mas uau, aí são termos que são usados numa linguagem bem mais informal. 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Então, no segundo quadrinho, quando ele fala a declaração de amor, né, uma coisa romântica que ela pediu. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Então, esse texto, ele está sendo usado em uma linguagem
formal, na linguagem da norma padrão, né, na linguagem culta, tem aí a utilização da metáfora, quando compara o amor, né, com uma caravana de rosas, tem aí palavras que são mais difíceis, né, de a gente ver a todo momento, vagando, inefável. Então, tem aí o uso de uma linguagem poética, né, que é o uso da metáfora, o uso das regras gramaticais. Então, é uma linguagem da norma padrão, uma linguagem formal. Não é aquela linguagem que você conversa com um colega no dia a dia, né? Não é uma linguagem informal. Agora, atividade 2. Leia os textos e responda. Então, nós temos, né, um infográfico e a gente consegue analisar aí a imagem, né? Que nós temos desenhos de pessoas idosas, aqui 2 idosos, depois um idoso com uma bengala. Nós temos gráficos, né, que indicam aí as porcentagens de total de idosos que têm limitações, definição aí por sexo, qualquer quantidade de idosos do sexo feminino, do sexo masculino, que tem diagnósticos de catarata em ambas as vistas, que não fizeram cirurgia de catarata por meio de complicação de outra doença, a vacinação contra a gripe nos últimos 12 meses. Então, a gente tem aí uma porcentagem aí, né, por faixa etária, por indicação de sexo, total da população, né, de idosos, né, de mais de 60 anos de idade. Então, esse infográfico, o que é um infográfico? Um infográfico é um texto que ele é composto, né, é um gênero textual composto aí de imagens, né, de gráficos, de, de números, né, que indica aí a porcentagem. É um texto que é é, mais claro, tem uma clareza maior para a gente entendê-lo do que se tivesse tudo escrito, né? Se fosse um texto informativo, todo escrito em parágrafos, a gente consegue entender melhor porque tem as imagens, né? Tem os gráficos, então tem um entendimento, a gente tem um entendimento melhor, né? Desse texto do que se fosse, né, do infográfico, do que se fosse um texto todo escrito, né? Então, aí, saúde dos idosos, população brasileira está envelhecendo. Número 1, sobre qual assunto trata esse texto? Tá visível para vocês, né? 2. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Foram utilizados gráficos, foram utilizados imagens, né? Nós temos aí as imagens, desenho aí dos idosos, né? No primeiro desenho, 2 idosos, um casal de idosos, no segundo desenho, um idoso com uma bengala. Número 3. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Nós temos aí 2 tipos de gráficos, né? Nós temos vários tipos de gráficos. Nós temos gráficos em linhas, gráficos em barra, gráficos em pizza, que é o formato, né, do desenho. E aí, quais os 2 tipos de gráficos que foram utilizados aí nesse texto, nesse infográfico? Número 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? O infográfico, ele usa muita linguagem não verbal. No infográfico é utilizada a linguagem verbal e não verbal. E as informações são resumidas, né? São mais resumidas, utiliza-se muito os dados, as imagens. E num texto informativo, vai ser a utilização de palavras é, é, distribuídas em parágrafos, um texto em parágrafos. Então, a diferença é que o infográfico, além da linguagem verbal, tem a linguagem não verbal que ajuda a entender, né, que nos ajuda a entender melhor o assunto tratado no texto. E número 5, qual que é o gênero desse texto? O infográfico é um gênero textual, né? Quais características você apontaria para justificar a sua resposta?
Quais são as características aí de um infográfico? Um infográfico contém imagens, contém linguagem verbal, linguagem não verbal, gráficos, dados, informações resumidas. Então, essas são as características, né, que você pode analisar para falar sobre um infográfico. Então, finalizamos aqui a semana 2 do PET, volume 5 de língua portuguesa do nono ano. Tá bem simples, bem tranquilinha para fazer, né? Espero ter ajudado vocês. Fica aqui um meu forte abraço e uma ótima semana a todos.